Bem-vindos ao primeiro seminário virtual da SciTech Asia em português. O meu nome é Gonçalo Santos, eu sou professor de Antropologia na Universidade de Coimbra e é com um grande prazer, um enorme prazer, eu diria, que estou aqui para apresentar um colega e amigo, o professor Rodrigo Tuniol, que nos vai falar das suas pesquisas mais recentes no domínio da antropologia médica barra antropologia da religião, eu diria. O Rodrigo Tuniol é um professor do programa de pós-graduação em Antropologia Social da Unicamp, é também professor adjunto do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é presidente da Associação dos Cientistas Sociais da Religião do Mercosul e é pesquisador do CNPq. Entre a sua vasta lista de publicações, eu gostaria de, salientar, chamar a vossa atenção para um livro extremamente interessante, publicado em 2018 pela Liber Ars de São Paulo, intitulado Do Espírito na Saúde, oferta e uso de terapias alternativas complementares nos serviços de saúde pública no Brasil. O Rodrigo acabou de me anunciar, na realidade, que já está a preparar mais um novo livro, que na realidade não sei se vai ter o mesmo título desta comunicação de hoje, mas que vai ser uma temática muito parecida. Portanto, nós vamos estar a ter uma revelação de bastidores, por assim dizer. Vamos entrar nos bastidores de um livro que vai sair, se não estou em erro, no final deste ano. Portanto, o tema de hoje é Capturando o Espírito, Máquinas, Dispositivos e Exames de Produção da Espiritualidade como Objeto da Medicina. Rodrigo, quando quiseres, podes começar. Obrigado, Gonçalo. Bom, eu vou começar dizendo, então, que eu estou super feliz de estar aqui nessa primeira experiência do SciTech Asia em português. Espero que essa seja o início de um seminário virtual que cruze oceanos e a gente vai trabalhar com isso, para isso. Então, agradeço, Gonçalo, aí pelo convite, que me deixa muito honrado e feliz. E também me coloco à disposição da audiência, tanto que está assistindo agora quanto depois, para a gente continuar trocando. Eu vou seguir aqui na minha apresentação, né, que tem uma estrutura, e ela diz respeito a um livro que eu estou terminando, já terminei, já enviei para a editora e espero que saia nesse ano. Então, essa é realmente uma das apresentações em que eu vou falar sobre alguns dos argumentos que aparecem lá. Bom, eu quero começar falando sobre coisas, objetos, materiais, materialidades, sobre todos esses elementos que nos desafiam a produzir enquadramentos analíticos e sociológicos, né? Desde um ponto de vista teórico mesmo. Então, o meu ponto de partida são esses objetos, inclusive esses pesados, como nessa escultura, né? Uma pedra, uma escultura em Reykjavik, na Islândia, que me impactou muito. E é dessa natureza de coisas que eu quero começar falando, né? Nessa fala, eu me proponho a pensar sobre esse tema das coisas, dos materiais, das materialidades, a partir de uma espécie de fronteira entre a materialidade, entre a realidade e a virtualidade, para provocar uma ambiguidade aqui, eventualmente mais retórica do que analítica, né? Então, eu estou pensando na fronteira da materialidade, né, entre a realidade e a virtualidade. De qualquer forma, não é exatamente sobre a materialidade em si, ou a mais óbvia, que eu quero me debruçar. Ou melhor, né, eu diria que não é sobre a matéria. Se por matéria eu entender aquilo que o meu dicionário Ruais diz, né? No meu dicionário, matéria é definida assim: tudo que ocupa espaço e possui massa de repouso, ou massa invariante. Eu vou tentar falar de coisas cuja natureza tem, como eu gosto de chamar, uma espécie de materialidade difícil.
e também uma materialidade muito complexa e trabalhosa para ser transformada em uma matéria concreta. Deixem eu ir direto ao ponto, né? Eu vou percorrer o caminho bastante difuso que envolve artistas, religiosos, médicos, cientistas e pesquisadores que se dedicam a capturar a espiritualidade. Antes de eu mergulhar nesse universo, eu vou me permitir aqui fazer algumas voltas históricas que podem deixar vocês um pouco perdidos e sem chão nesse momento, mas a ideia retórica é mesmo essa. E eu vou começar com duas menções. A primeira é com relação a um fascínio que eu tenho pelo trabalho de captura do invisível a partir das tecnologias emergentes no século XVIII, como a fotografia, por exemplo, né? E como que o fascínio que os fotógrafos do século XVIII tinham por aquilo que é dessa ordem de uma matéria invisível ou de uma invisibilidade, também fez com que eles produzissem um acervo muito interessante dessas imagens todas que tentam também capturar o inefável, né? Que tentam capturar o indizível, o invisível. Essas são fotografias daquele período, o século XVIII, em que essa nova tecnologia era colocada para funcionar justamente com esse objeto, de produzir capturas dos fantasmas, né? Capturas daquilo que não pode ser visto. Aqui tem, além das máquinas fotográficas, também coloquei aqui algumas outras tecnologias, como essa máquina de fotografia Kirila, né? Que fotografa a aura, a alma, e não exatamente a matéria, produzindo resultados como esses, mas também essas fotografias que já são relativamente famosas, em que o objetivo era tirar um retrato, e aí, de repente, não se sabe se por uma precariedade tecnológica ou se, de fato, por uma atuação dos espíritos, o retrato ou a pessoa retratada é acompanhada por muitos outros rostos não esperados, né? Essa é uma fotografia bastante famosa também, em que o pai da mulher aparece abraçando ela. Enfim, são todas essas imagens que fazem a gente pensar bastante sobre como o mundo da tecnologia, o mundo da captura e o mundo do invisível, da espiritualidade, o mundo daquilo que não pode ser materializado, ele andou e anda muito mais próximo de mãos dadas do que a gente pode imaginar, né? Então, eu queria começar destacando essas imagens que têm a ver com esse momento, sobretudo do final do século XIX, né? Talvez eu tenha falado do século XVIII, mas é século XIX, que é do final do século XIX, e que ainda continua me fascinando muito. Então, esse como uma espécie de porta de entrada, né, desse universo que envolve tecnologias e espíritos, vamos dizer assim. Mas o fascínio, eu diria, pela captura do invisível a partir de tecnologias emergentes no século XIX, como a fotografia, embora ela nos ofereça acervo fascinante, ele pode parecer ou soar para a gente hoje quase como ingênuo, né? Como se aqueles sujeitos que estavam descobrindo essas máquinas estivessem também testando os limites delas. Eu acho que essa é uma percepção possível, mas ela não me parece ser a mais adequada. Então, agora eu vou dar um salto histórico e já para a segunda metade do século XX, quando a gente já estava bastante habituado a um conjunto de tecnologias, mas esse fascínio pelo indizível, esse fascínio por aquilo que é de uma outra ordem de materialidade, continua, né? E aí eu vou mostrar para vocês agora um pequeníssimo vídeo em que é apresentada a experiência de um neurocientista importante no seu período, chamado Michael Persinger. E vou reproduzir aqui para vocês esse pequeno vídeo e depois eu continuo. Coloquei a legenda em português para ficar aí também depois nos registros. At the flick of a switch,
laboratory, we have reproduced every aspect of the God experience, every essence, every component of it, from the rising sensation to the feelings of ecstasy, to the feelings of a sense of presence, to the feelings that you're one with the universe. We can do that experimentally. Rodrigo, podes partilhar outra vez a tela, por favor? Ah, vocês não estão vendo? Não, agora não estou a ver, não. Há bocado estava, mas caiu. Ok. Então, vou voltar aqui. Vamos ver. Estão vendo agora? Perfeito, sim. Tá, eu não vou expandir o vídeo então, porque talvez aí caia. At the flick of a switch. In the laboratory, we have reproduced every aspect of the God experience, every essence, every component of it, from the rising sensation to the feelings of ecstasy, to the feelings of a sense of presence, to the feelings that you're one with the universe. We can do that experimentally. Professor Persinger has gone straight to the source of creativity, emotion, and fantasy by stimulating this area, the temporal lobes and the limbic system, with complex magnetic fields that set up electrical charges in the brain. In our presence, one subject had a near-death experience. A sudden wave of darkness. It's a distant point of light. No two people have responded in exactly the same way, but all of them come out of this chamber with a profound sense that something hugely significant has taken place. This sound chamber that doesn't allow anything from the outside to come inside. And I start hearing voices. I start seeing things. Started with faces. There was a lot of faces, but distorted faces, moving kind of almost like seeing something through heat. I felt a presence behind me, like kind of staring down at me, and it seemed very strange. This presence was that it wasn't frightening at all. It was very comforting, actually. It was like dreaming, but I was awake. Just like when you have a dream, sometimes you wake up and your dreams are just so, it was so real. I saw bright lights and I heard voices. Was that God speaking? Or was that Professor Persinger just flipping a few switches? What we have found is that individuals who show a temporal lobe sensitivity or creativity and who are very religious, in that setting, they will have a religious experience. We can generate the sense of presence, which is defined as God. Bom, agora eu vou voltar aqui. Essa aqui é a imagem, né, do capacete de Deus. Eu, inclusive, tentei comprar, mas a agência de financiamento, a FAPESP, não autorizou a compra. Fiquei muito chateado, mas eu estava curiosíssimo. Dá para comprar no eBay, para quem se interessar. Os cientistas têm uma longa história de especulação sobre o vínculo entre o sentimento religioso e a mente humana, ou de uma forma mais naturalista, o cérebro, né? Na década de 80, o neurocientista Michael Persinger, que foi aquele camarada que a gente viu, ele disse o seguinte, né? O meu objetivo é tentar criar sentimentos religiosos ao produzir campos eletromagnéticos no cérebro. Os pesquisadores, né, eles induzem, na maioria dos casos, a experiência do que eles chamam de uma presença sentida, né? Um sentimento de que alguém ou um espírito está na sala quando ninguém, de fato, está lá, né? Ou um profundo estado de produzir uma espécie de profundo estado de bem-aventurança cósmica, né? Que revelaria uma verdade universal, enfim. Toda essa tentativa de produzir essa presença do invisível a partir de estimulações cerebrais, né? Esse neurocientista, ele argumenta, então, depois dessas pesquisas, pesquisas como essa que a gente viu, que a experiência e a crença religiosa em Deus são resultados, na maior parte das vezes, de algumas anomalias elétricas no cérebro humano,
ou não necessariamente de anomalias, mas de regularidades propriamente do cérebro. Ele sugere, inclusive, em alguns de seus estudos, que figuras religiosas muito conhecidas entre nós, como São Paulo, Buda, o profeta, eles derivam, né, dessas peculiaridades neurais, né? O capacete de Deus é, em princípio, uma maneira de provocar um Deus em você, ou de enact, né? Essa palavra é difícil de produzir, de traduzir em português, mas enact, o seu cérebro, no seu cérebro, um Deus. Depois da década de 70 e 80, esse tipo de experiência científica ficou muito popular e também ele acabou produzindo um novo gênero literário, a neuroteologia, uma mistura de literatura científica, autoajuda e teologia. Infelizmente, eu tenho que dizer, a minha pesquisa não é sobre o capacete de Deus ou sobre a neuroteologia, pelo menos não é até agora, né? Mas, de alguma forma, me relaciono com esse movimento mais geral e, através desses exemplos, eu quero me aproximar do meu próprio trabalho de campo, que eu vou apresentar agora para vocês. Já faz alguns anos que eu tenho me dedicado a pensar sobre a progressiva presença de pesquisas sobre espiritualidade e religião, mas, sobretudo, espiritualidade, porque essa categoria é a principal categoria nesse universo, no campo da medicina oficial. Então, como primeiro aspecto que eu quero destacar aqui é que eu não estou falando de terapia alternativa, eu não estou falando de uma medicina lado B, eu estou falando do mainstream do mundo médico, né? Trata-se de um amplo processo que tem mobilizado departamentos de medicina em universidades espalhadas por todo o mundo, linhas de pesquisa em programas de pós-graduação, protocolos clínicos e agências de financiamento. Então, só para citar, Yale, Harvard, Columbia, só para ficar nesses exemplos que acho que são muito sintomáticos, eles criaram departamentos e programas inteiros de pesquisa sobre espiritualidade e saúde. Eu não tenho como explorar todos esses universos aqui, então eu vou me restringir a apresentar esse pequeno gráfico, que é um gráfico que termina em 2015, eu estou atualizando ele agora, mas que é muito contundente. É sobre o crescimento dos textos sobre espiritualidade e saúde nas revistas de medicina, indexadas nos melhores indexadores, sobretudo na Medline, que é um indexador de revistas científicas bastante importante no campo das ciências da saúde. Então, vocês podem ver aí um crescimento absolutamente exponencial, de milhares por cento. E se a gente pega a faixa de 2015 para 2020, esse número já duplicou. Ou seja, a gente está falando de um crescimento absolutamente exponencial nos últimos 15 anos. No meu último levantamento, foram, nesses últimos 5 anos, 2015 a 2020, 5.000 artigos publicados. Ou seja, esse gráfico já iria aí até os 7.000 facilmente, até os 5.000 facilmente. Então, eu acho que isso mostra para a gente um fenômeno muito contundente e que me faz perguntar, como um pesquisador da religião, mas que capítulo eu perdi? Como é que eu não enxerguei isso? Como é que eu não percebi isso acontecendo no universo médico? Então, basicamente, o que eu fiz foi, nessa última pesquisa, né, foi justamente mergulhar no universo dos médicos pesquisadores que pesquisam os impactos da espiritualidade na saúde. Eu fui para os laboratórios, né? Então eu fiz uma pesquisa de laboratório clássica, indo para os laboratórios dos meus colegas médicos cientistas que estavam tentando ver os impactos da religião e da espiritualidade na saúde. Mas então é disso que eu vou falar hoje.
Bom, peço desculpas aí, eu fico caindo, né? Exato. Podes voltar a partilhar a tela, por favor, Posso. Rodrigo. Bom, mas é o William James, né? É do William James que eu quero comentar. William James, ele teve formação em medicina e filosofia, é reconhecido como um dos fundadores da psicologia clínica. Ele teve a primeira cátedra de psicologia em uma universidade americana, em Harvard, justamente. Ele também caminhou pelos terrenos da teologia e do esoterismo, né? No momento em que ele produziu, no final do século XIX, justamente, os problemas que dariam origem à psicologia como disciplina, também flertavam, né? Eram problemas semelhantes aos problemas que deram origem às ciências sociais. Eu devo dizer que a minha relação com William James é bastante ambígua, né? Por um lado, algumas das suas ideias contribuem com poderosos insights para mim mesmo, né? Para que eu possa, das minhas reflexões, lendo ele como um autor com o qual eu dialogo. Por outro lado, ele é uma espécie do meu objeto de pesquisa, né? O William James é também eu olho para ele como uma literatura nativa, né? Sobretudo porque quando eu mergulho nessa história entre religião, espiritualidade, saúde e ciência, eu encontro no William James uma figura-chave, já vou comentar para vocês, mas a partir de uma linha que eu traço do William James, eu encontro uma série de outros aparelhos, objetos, mecanismos de observação da espiritualidade. Então, nesse primeiro momento, só para que vocês tenham um glance, só para que vocês tenham uma olhada sobre do que eu estou falando, eu estou me referindo a esses experimentos que eu encontrei na minha pesquisa de campo, das máquinas de ressonância magnética e dos modelos de epigenética que tentavam capturar o que acontece no cérebro quando um sujeito pratica alguma atividade religiosa, mas eu também estou tratando dessas variadas tentativas de localização de onde estaria no cérebro o componente da espiritualidade, até dispositivos muito sofisticados, como as tentativas de produção de um espectrograma de voz para produzir uma classificação nas formas de oração que as pessoas têm. Bom, tudo bem, né? Agora vou comentar um pouco das coisas que eu encontrei. Diante desse grande universo que mistura William James, máquinas e todos esses dispositivos, e depois vou tentar dar um contorno aqui mais claro para eles. Quem estiver disposto a ler as pesquisas médicas sobre o tema saúde, religião e espiritualidade, vai se deparar com conclusões como, por exemplo, a de que se você é mais espiritualizado, tem menor chance de desenvolver um câncer de próstata, por exemplo. Ou a de que se você é mais espiritualizado, você tem menor chance, você tem um melhor controle cardíaco autonômico. Quanto mais espiritualizado o sujeito for, melhor ele vai ter a capacidade de resistir e de lidar com a dor. Enfim, como vocês podem presumir, para estabelecer essas correlações, os meus sujeitos de pesquisa, né, os médicos pesquisadores, eles precisam empregar uma série de instrumentos e metodologias capazes de converter a espiritualidade em um dado científico. Ou seja, eles precisam transformá-la em um indicador observável, inscritível e comparável, para dizer que quem tem mais espiritualidade infarta menos, espiritualidade precisa virar um dado científico, né? Então, o ponto importante aqui para mim é que essas pesquisas, antes de simplesmente descreverem as correlações entre espiritualidade e saúde, elas trabalham para transformar a ideia abstrata de espiritualidade em um objeto de realidade concreta. Ou seja, a operação que está em jogo, ela envolve um complexo trabalho de transformar a natureza subjetiva da espiritualidade em algo material, um gráfico, um número, uma imagem.
como eu vou explicar a seguir, isso é em parte um processo mais amplo que envolve saúde e espiritualidade, que tem a ver com a universalização por parte da medicina dessa noção de espiritualidade e que tem colocado a espiritualidade numa linguagem que, por mais que reflita experiências individuais, tem sido convertida em dados universais. Bom, mas deixem-me voltar um pouquinho para o William James agora. Foi indo atrás dessa história da materialização da espiritualidade que eu me encontrei com o William James. Nessa foto, numa versão muito mais arrojada, no Rio de Janeiro, durante o período em que esteve no Brasil por 8 meses, participando de uma expedição científica. Um dos livros mais importantes dele é As Variedades da Experiência Religiosa. Nesse livro, o James argumenta que, eu cito, ele está definindo a religião aqui. Religião são os sentimentos, os atos e as experiências de indivíduos em sua solidão, na medida em que eles relacionam esses sentimentos com o que quer que possam considerar divino. Ou seja, a gente está diante de religião como um sentimento individual, uma experiência profunda e inalienável do próprio sujeito. Na mesma linguagem que funda a ideia da psicologia, o arcabouço teórico da psicologia, James também descreve a religião, apresentando a religião como algo da ordem da subjetividade. Então, eu vou mostrar agora, a partir do James, como que a religião foi se transformando nesse universo médio. Nesse primeiro momento, tinha a ver com subjetividade. Inclusive, a primeira pesquisa... Bom, vou seguir aqui. 2 anos depois de publicar esse livro, As Variedades da Experiência Religiosa, William James elaborou com um de seus estudantes de doutorado, chamado James Bissett Pratt, um dos primeiros instrumentos de pesquisa em psicologia. Então, essa é uma das primeiros desenhos de pesquisa em psicologia, que era justamente um questionário sobre experiência religiosa. Um modelo de captura, eles diziam, da experiência subjetiva, capaz de tornar essa experiência subjetiva da religião em algo observável, descritível. Bom, eu preciso fazer uma pequena parada aqui. Se o lugar de William James como fundador da psicologia analítica, da filosofia pragmática e referência no campo das religiões é mais conhecido entre nós, sua trajetória esotérica e espiritualista é uma dimensão menos explorada. E aí eu tenho que dizer que na virada do século XIX e XX, o James integrou os círculos espiritualistas. Ele se aproximou da teosofia e foi fascinado por experiências com o mundo invisível. Acontece que nada disso era incomum nos círculos de intelectuais e cientistas altamente prestigiados naquele momento. Basta citar Charles Richer, por exemplo, um fisiologista francês que descobriu a sororoterapia, a anafilaxia, e foi laureado com o Prêmio Nobel de Medicina em 1913 e absolutamente interessado por fenômenos paranormais. Naquele período, o cientificismo, as heranças iluministas ecoavam no campo também da espiritualidade. Um tempo que tentava tornar tudo que era invisível invisível, inclusive o espírito, né? Que mobilizava tempo e energia desses pesquisadores, né? Bom, então, estou mostrando, né, como essa tentativa de transformar o invisível em visível naquele momento, ele mobilizava muitos desses pesquisadores, e quando ele entra para o campo da psicologia via William James, espiritualidade e religião é lido como algo da subjetividade. Então é aqui que os domínios aparentemente afastados da religião e da ciência se cruzam, cada um ao seu modo, cada um com sua própria caixa preta, cada um tentando capturar o espírito. Bom,
se a gente pensar nesses trabalhos do James, a gente pode seguir uma longuíssima linha, que infelizmente eu não tenho tempo aqui de demonstrar, mas eu faço isso no livro, em que a gente vai identificando como que essas pesquisas de captura inicial da experiência religiosa como na chave da subjetividade, elas vão desembocar em outras pesquisas, como aquelas promovidas em 1999, ou a partir de 1999, pela própria Organização Mundial da Saúde, quando ela lançou um instrumento de medição de qualidade de vida que incluía um módulo inteiro e enorme justamente sobre espiritualidade. Trata-se, então, de uma pesquisa bastante alinhada com aquela do James, que partia basicamente de dois pressupostos. O primeiro é que é possível a gente produzir mecanismos de captura e de descrição da espiritualidade do ponto de vista médico, acadêmico, e o segundo é o pressuposto por trás de que espiritualidade, no final das contas, parece fazer bem para a saúde, né? Então, essa é só uma dos exemplos de pesquisa, são vários outros questionários que são muito utilizados no campo da medicina. Então, a concretude dessas pesquisas, elas têm a ver com esses instrumentos que mergulham na subjetividade do sujeito, que tentam transformar o relato daquele que responde o questionário em um índice, em um número capaz de descrever a indeterminação da experiência, tornando apreensível e quantificável justamente essa descrição. Acontece, e aqui está um dos pontos mais fundamentais do meu argumento, que a partir dos anos 2000, os médicos pesquisadores interessados no campo da espiritualidade e da religião, eles saem de uma chave subjetiva e psicológica e vão para uma chave naturalista. E começam a produzir investigações sobre como que a espiritualidade se situa no cérebro das pessoas. Um pouco naquela linha do Persinger, né? Atravessado, mas também demonstrei no vídeo, né? Então, o ponto aqui tem uma virada nos anos 2000 da espiritualidade como algo da subjetividade para espiritualidade como uma dimensão do cérebro humano. O que eu quero que vocês percebam nesse argumento é que o que está em jogo é uma diferente forma de reconhecimento do lugar da espiritualidade na humanidade. Enquanto a espiritualidade é da ordem do subjetivo, ela é individual, depende de cada sujeito, da experiência individual. Quando a espiritualidade é tornada uma dimensão natural, cerebral, ela é implicada na própria descrição da natureza humana. Quer dizer, tem uma chave que sai da ordem da cultura, do particular, e vai para uma espécie de naturalização / universalização da espiritualidade. Então, vou contar aqui um pouco das minhas aventuras nesse universo que tem a ver com os médicos que estão pesquisando espiritualidade já não mais na chave da subjetividade, do particular, mas na chave do universal. Na Universidade Federal de Juiz de Fora, os pesquisadores do Núcleo de Pesquisas em Espiritualidades e Saúde, um núcleo vinculado ao Departamento de Medicina, têm investido em outras metodologias de investigação da espiritualidade. E entre elas destacam-se justamente as tecnologias de neuroimagem. Essas pesquisas, apesar de ampla variação de seus desenhos, elas estão sumariamente divididas em duas grandes categorias. As funcionais, aquelas interessadas em descobrir como o cérebro humano funciona e quais áreas estão mais ou menos ativadas durante o fenômeno da experiência espiritual, e as investigações dirigidas à estrutura do cérebro, mais interessadas em saber se existem áreas do cérebro com maiores ou menores entre pessoas que têm maior ou menor índice, né? Maior ou menor propensão à religião. Os fenômenos, né, que são investigados nesse laboratório, sobretudo, têm a ver com pessoas em algumas práticas bastante específicas, como
oração, meditação, transe. Então, com as pesquisas, como me afirmou uma das pesquisadoras, a gente tem como investigar as diferenças entre esses fenômenos e também perceber como que o cérebro funciona durante a ocorrência de cada um deles. A coleta dos dados nas pesquisas dessa natureza envolve, portanto, o mapeamento da atividade cerebral das pessoas durante estados meditativos, em oração ou transe. Esse é o caso de uma pesquisa realizada nesse laboratório, em colaboração com pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, em que se comparou as atividades do cérebro durante o transe de médiuns espíritas, enquanto esses realizavam psicografia, né? Enquanto o sujeito está incorporado, ele escreve uma carta que está sendo ditada pelo espírito, né? E também, então, se comparava as atividades cerebrais da psicografia, né, enquanto o médium estava incorporado, e as atividades cerebrais quando o sujeito estava simplesmente escrevendo alguma coisa. O que me importa aqui não são os resultados dessas pesquisas, por mais fascinantes que eles sejam, mas sim a metodologia que elas empregam para fazer emergir a espiritualidade como uma entidade observável. Nessa versão, a espiritualidade assume a forma de uma imagem que expressa uma região ou um conjunto de conexões estabelecidas em um terreno particular da existência, o cérebro. Para obter a imagem que testemunha a fisiologia da espiritualidade, no entanto, os pesquisadores recorrem a formas de práticas religiosas como a oração e o transe mediúnico. Assim, enquanto nos questionários de mensuração da espiritualidade a religião aparece principalmente por meio de comunidades de fiéis, por exemplo, de práticas religiosas, quantas vezes você vai à igreja, e isso vira um elemento protetor, né, de saúde ou estressor da saúde. Nessas tecnologias de neuroimagem, são as formas da prática religiosa e não a comunidade que estão relacionadas com a espiritualidade, né? Então, nesse caso, não precisa de comunidade para os pesquisadores chegarem nas suas conclusões sobre o que seja espiritualidade, onde que ela está no cérebro, né? Bom, a possibilidade de comparação entre o tipo de espiritualidade que cada uma dessas metodologias performa não termina na interface de cada uma delas com a religião. Outro aspecto importante diz respeito à qualidade da variação da espiritualidade que elas compreendem. Quando extraída dos questionários, por exemplo, a espiritualidade é revelada na forma de um número, que exprime o grau de experimentação daquele indivíduo particular que está sendo analisado. Nesse caso, a métrica, o número, é universal, né? A régua do número, né? Afinal, está baseada na pressuposição de que todos os humanos têm espiritualidade, mas o resultado é bastante específico, já que responde por variações individuais no grau de espiritualidade. Quando os exames de neuroimagem são empenhados nessa captura dessa entidade clínica, a espiritualidade, o que é descrito não é o cérebro do analisado, mas, pelo contrário, é o funcionamento cerebral de toda a espécie humana que tem espiritualidade, por sua vez, né? Então, a gente está saindo, pouco a pouco, desse relato subjetivo como principal testemunha da experiência espiritual, tal como na metodologia dos questionários, que dá lugar ao corpo, mais precisamente ao cérebro, que termina inscrevendo a espiritualidade no registro dos marcadores biológicos da ordem da natureza. Não sendo a diferença uma propriedade das coisas, mas sim uma qualidade da relação, o que eu diria é que quando a espiritualidade se estabelece nesses termos, a sua relação com a própria ideia de religião também adquire outros contornos. Eu não vou poder falar muito sobre isso aqui, mas eu só queria destacar que esses médicos estão o tempo inteiro produzindo essa diferença entre religião e espiritualidade. Então, não é à toa que eu uso essa categoria. Essa é uma categoria nativa, né? E eles dizem assim,
diante de conclusões desses estudos neurais, né? Estudos anteriores mostram que uma vasta rede de conexões cerebrais frontais e parietais está relacionada com crenças religiosas. Mas com esse estudo, estou descrevendo esse estudo aqui da Nature, especificamente publicado, começamos a perceber que espiritualidade e religião não envolvem exatamente as mesmas regiões do cérebro. Assim, nesses estudos cerebrais, não só o cérebro é o lugar da espiritualidade, como ele também é o terreno e a prova para os médicos de que espiritualidade e religião são elementos diferentes. E aí, é claro, eu poderia me alongar muito sobre por que é importante para os médicos produzirem essa diferença entre religião e espiritualidade, mas eu vou me limitar aqui simplesmente a dizer que espiritualidade ocupa um lugar muito, muito relevante, uma certa política do secularismo nas sociedades ocidentais. Espiritualidade oferece quase como uma espécie de carta branca para que você fale de alguns temas que, se você nomeasse como religião, seria muito difícil, né? Gonçalo, como que eu estou de tempo? Ainda estás bem. Tens cerca de 10 minutos. 10, Beleza. 15 minutos, ok? Perfeito, perfeito. Então, vou voltar aqui para o meu texto para continuar mostrando essa importância que o cérebro e esses estudos, vamos dizer assim, naturalistas de pesquisas da espiritualidade, que tem como efeito a universalização da espiritualidade, tem ocorrido, né, no campo do médico. Bom, o florescimento desse tipo de pesquisa dirigida ao tema da espiritualidade não está desconectado de um processo mais amplo de tentativa da psiquiatria, de construção de modelos analíticos cada vez mais orientados pelos princípios da medicina baseada em evidência. Comentando esse processo, ainda que, nesse caso, ela estivesse discutindo a consideração de diagnósticos psiquiátricos, a minha colega Jane Russo, uma antropóloga brasileira, fala alguma coisa que também pode ser pensado sobre esse universo que envolve as neurociências e a espiritualidade. Ela diz assim: a objetividade empírica dos sinais e sintomas corresponde idealmente à objetividade empírica do substrato físico. Ela está dizendo como que esse novo modelo da psiquiatria está tentando buscar os sintomas não pelo relato, mas pelo substrato físico e cerebral dos sintomas, que é algo muito semelhante ao que eu tenho percebido na minha pesquisa sobre espiritualidade e saúde. Ou seja, nesse caso, a psiquiatria só teria a garantia da objetividade no caso de se apoiar no que é concreto, físico, empiricamente observável, quantificável e reprodutível através de exames e aparelhos, representado pelo substrato orgânico, pelo que é passível de tradução pela linguagem da biologia, da fisiologia, da neuroquímica e da genética. A objetividade do diagnóstico psiquiátrico é igual à objetividade do substrato fisiológico e orgânico do cérebro. Fazer a espiritualidade, então, emergir como uma imagem, conforme operam essas tecnologias de mapeamento da atividade cerebral, é uma forma retoricamente poderosa para a legitimação de seu debate no campo das ciências médicas. Ou seja, na medida em que a espiritualidade emerge como um dado cerebral, ela emerge como um dado importante, portanto, para a medicina. Essa metodologia que faz ver é também um ato de criação do que há para ver. E, assim, produz um deslizamento muito sutil entre a epistemologia da ciência que descreve a espiritualidade e o ato de fundação ontológica do objeto que deve ser descrito. Mas isso não é tudo. E aqui eu vou para a minha última parte do texto. Desde 2015, no ambulatório de psiquiatria geriátrica do Hospital das Clínicas, vinculado à Universidade de São Paulo, uma pesquisa tem sido desenvolvida por um grupo interdisciplinar de profissionais da saúde que faz uso
de um instrumento inovador na captura da espiritualidade, a análise espectrográfica e perceptiva auditiva da prece. A utilização dessa metodologia em pesquisas de campo da psiquiatria não é incomum. Por exemplo, noutras pesquisas, noutras ocasiões, essa mesma metodologia descreveu a existência de correlação significativa entre características vocais no set terapêutico e riscos de suicídio em curto prazo. Ou então outras que tentaram analisar associações entre a voz e aspectos psicológicos de pacientes com transtorno obsessivo-compulsivo. Ou ainda características vocais comuns a pacientes psicóticos esquizofrênicos. Então, essa metodologia de pesquisa basicamente é um gravador de voz que é processado dentro de um programa e que produz as regularidades, demonstra as regularidades, e aí é possível você comparar os padrões vocais de diferentes pacientes, né? Isso é uma pesquisa comum no universo da psiquiatria e que tem sido empregado para pesquisar a espiritualidade. Então, vou descrever como é que essa pesquisa esse instrumento tem sido mobilizado para isso, né? A coleta de dados basicamente é a seguinte: se pede primeiro para o sujeito responder um questionário, um desses questionários de análise da espiritualidade, e que geram um índice. Então, são instrumentos de pesquisa, são não surveys, mas são questionários que, no final, geram um índice sobre o grau de espiritualidade daquele sujeito pesquisado. Então, eu vou lá, faço uma série de perguntas para o Gonçalo e, no final, tem um score de espiritualidade do Gonçalo. Então, esse é um dado preliminar dos pacientes, na verdade, dos objetos, dos sujeitos de pesquisa dessa investigação aí médica. Num segundo momento, a coleta de vozes é a seguinte: eles pedem para que o sujeito faça uma fala encadeada, automática e pré-determinada. Por exemplo, que ele fale os dias da semana: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, etc, etc. Então, uma fala que você fale alguma coisa que você sabe automaticamente descrever. Então, os números, os meses do ano, os dias da semana, etc. E depois eles pedem, gravam isso. E depois eles pedem para o sujeito contar uma história. Conta uma história. E aí você conta qualquer história. Hoje eu acordei, tomei café da manhã, fiz isso, isso, isso. Tendo essas duas gravações, elas produzem um parâmetro da fala automática e da fala narrada, que tem maior engajamento. Então, com esses três instrumentos, a fala automática, a fala engajada e o questionário, depois eles pedem para que esse sujeito faça uma oração do jeito que ele quiser. E aí eles capturam essa oração. Basicamente, o objetivo é ver se o sujeito faz uma oração automaticamente, então se o padrão vocálico dele é o mesmo de quando ele fala os dias da semana, ou se essa oração é uma oração profunda, refletida e experimentada, tal como quando eu conto uma história, né? Então, o registro da voz é transformado em um espectro gráfico que indica as variações de tom, estrutura harmônica e frequência. A imagem formada pela enunciação da oração é transformada em uma série de indicadores específicos da fonoaudiologia produzidos por profissionais externos aos grupos dos pesquisadores envolvidos na coleta de dados. Então, qual é o desfecho, né? Assim como no caso dos exames de neuroimagem, nesse tipo de tecnologia, ela também daria para a gente acesso a uma forma específica da prática religiosa relativo à espiritualidade, que é a oração, e permitiria a gente tentar produzir uma certa aproximação e distância entre as orações que seriam reais e concretas e aquelas que seriam mais automatizadas. Por que isso é importante? Porque no mundo da medicina, eles têm estabelecido a hipótese de que tem muitas formas de ser religioso. Uma forma de ser religioso, mais superficial e automática, não necessariamente teria impactos
na saúde das pessoas. Mas uma forma verdadeira da experiência religiosa, essa sim teria impacto. Então, gravar a forma qual o sujeito faz uma oração, ela demonstraria justamente essa capacidade do sujeito ter um universo espiritual e religioso dele incorporado ou não no seu ser, né? Então, como eu tenho sublinhado, né, os modelos de análise da espiritualidade empregados no campo da saúde atuam estabelecendo as suas próprias possibilidades de existência dessa entidade, a espiritualidade, seja como um índice numérico, como um lugar no cérebro, ou como uma imagem de uma onda sonora. Então, o que eu tenho tentado fazer nos últimos tempos é mostrar como que espiritualidade tem sido enacted por uma série de dispositivos das pesquisas médicas, né? E com isso eu não estou tentando denunciar aqui que todo fato científico é também um feito, né? Mas antes, o que eu estou tentando mostrar são as variações que as formas do feito têm para o fato, né? Então, o que eu estou tentando mostrar é que, a depender da metodologia empregada pela medicina, a realidade da espiritualidade vai ganhando mais ou menos força. E mais do que isso, a depender da metodologia aplicada, essa realidade da espiritualidade como uma dimensão clínica vai ganhando, inclusive, força para derivar em outras pesquisas no universo médico. De todo modo, eu gostaria de voltar para aquelas imagens todas das fotografias que tentavam capturar o espírito e fazer a provocação de que agora parece que a medicina também tem criado seus próprios dispositivos para capturar esse invisível, esse espírito, mas, claro, aí baseada, né, em toda uma linguagem, toda uma gramática científica, o que produz consequências muitíssimo interessantes para o debate do campo da religião e também para o debate do campo da antropologia, de certa antropologia da ciência, né? E aí eu só quero terminar enfatizando um aspecto que para mim é muito importante, que é quando, no campo das pesquisas sobre religião, né, da antropologia da religião, das ciências sociais da religião, espiritualidade sempre foi tomada como uma categoria bastante frouxa, individual, pouco estruturada, que tinha a ver com a negação das institucionalidades. Então, ao pesquisar a espiritualidade como no universo médico, o que eu estou tentando demonstrar é justamente esse universo bastante institucionalizado, bastante burocratizado, bastante racional e, de alguma maneira, cheio de experts envolvidos, né, nesse modelo de espiritualidade. Então, o título do projeto de pesquisa é uma provocação, porque ele se chama espiritualidade institucionalizada, né? Que é uma provocação para a área das ciências da religião, e aí eu me incluo nela, né? Que normalmente descreveu o universo da espiritualidade como algo esotérico, da nova era, individual, sem história, sem força política, e sem uma história em outros universos. Então, a minha tentativa aqui, né? Estou apresentando vários dados, né? Mas nesse caso aqui é simplesmente demonstrar todas essas metodologias que a medicina tem aplicado para pesquisar a espiritualidade e como todas essas metodologias empregadas para pesquisar a espiritualidade têm transformado a espiritualidade em algo real, concreto, material para a medicina. Ou seja, tem dado uma matéria para a espiritualidade, tem transformado ela num tema visível, né? O que tem milhares de consequências teóricas, né? E só para terminar mesmo, uma provocação aqui, que eu não vou conseguir ser consequente com ela, eu fiz também pesquisa na própria Organização Mundial da Saúde, seguindo como que a noção de espiritualidade estava sendo mobilizada do ponto de vista político na OMS.
e encontrei um número imenso de documentos sobre espiritualidade, inclusive recomendando a atenção dos países à dimensão espiritual nas suas políticas de saúde. E aí eu acho que a gente chega nesse espécie de beco sem saída, né? Porque se a OMS está dizendo que espiritualidade é uma dimensão da saúde humana e que é preciso olhar para ela, e se os médicos pesquisadores estão demonstrando que espiritualidade faz bem para a saúde, né? Então me vem essa pergunta quase retórica, né? Seria dever do Estado, então, prover espiritualidade na medida em que ele tem que promover saúde, né? Acho que é uma pergunta retórica, obviamente, mas ela coloca uma série de questões muito interessantes para a gente pensar laicidade, secularização e etc. Então, o livro que vai sair nesse ano tem a ver com uma descrição muito mais extensa, obviamente, dessas metodologias todas de pesquisa que eu encontrei, dessas formas de presença da espiritualidade no campo da política de saúde e também como que isso vai impactando nas formas de cuidado, de tratamento, na clínica médica mesmo. Bom, eu paro por aqui. Obrigado aí pela atenção de vocês. Desculpem às vezes que eu caí, né? Me atrapalhei um pouco aqui com isso, mas é isso. Fico à disposição aí para a gente conversar agora ou em outros momentos. Ora bem, muito obrigado, Rodrigo. Uma palestra extremamente interessante e que abriu um bocadinho a nossa curiosidade para ler o teu livro, que está, digamos que no prelo, não é? Efetivamente vai sair no final deste ano. Eu tenho uma série de questões, portanto, nós basicamente temos agora cerca de 25 minutos para um debate. Como habitualmente, o que eu sugeriria é quem tiver uma questão para levantar, enfim, clicar na função de levantar a mão, ou então simplesmente escrever diretamente no bate-papo uma questão que depois eu posso ler. Obviamente que nós preferimos falar diretamente com vocês, e se vocês puderem ligar a vossa câmara quando estiverem a falar e se apresentarem, isso seria mesmo o ideal. Eu vou utilizar, antes de passar a palavra ao Raoni, nós já temos uma pessoa a querer falar, eu vou utilizar o meu privilégio de moderador, por assim dizer, para fazer uma série de questões, aliás, uma questão em particular, eu tenho aqui várias, mas uma questão em particular ao Rodrigo. Esta obsessão com a espiritualidade, sem dúvida que tem uma longa história na civilização cristã, de uma forma geral. Quer dizer, tem outras populações humanas alma para ser salva, não é? Essa era a grande questão desde há muito tempo, na história da civilização cristã, nas suas várias articulações. E portanto, no fundo, o que tu me estás aqui a dizer é um follow-up, dessa longa história, um processo de naturalização dessas preocupações com a localização da alma, com a localização da espiritualidade e, obviamente, para diferentes propósitos. Já não estamos perante uma questão apenas de identificar a alma, a espiritualidade, para vermos até que ponto é que eles podem ser salvos, convertidos, etc. Estamos a mobilizar todo um conjunto de novas tecnologias das ciências biomédicas para identificar até que ponto, para demonstrar que essa espiritualidade existe. Fiquei com a impressão, isto também é uma primeira pergunta, fiquei com uma primeira impressão que essa espiritualidade está a ser largamente definida à imagem do cristianismo, e eu acho que isto é uma pergunta importante, porque a espiritualidade que tu me falaste não vinha com religiões. Aliás, havia uma tentativa de diferenciar a espiritualidade e a religião, mas de facto é complicado nós fazermos essa diferenciação, e muitas vezes não fazê-lo implica que existe um protótipo implícito do que é que nós entendemos por espiritualidade. Agora, a minha questão tem a ver um bocadinho com
com enfim, com o que é que está a motivar, no fundo, esta indústria, toda esta indústria de produção de conhecimento, e o que é que está a motivar esta indústria a dois níveis. Individualmente, isto é, os pesquisadores biomédicos, o que é que está a motivar, e por outro lado, em termos de economia política. Eu estou a dizer isto porque eu acho que muitas vezes se parte do pressuposto errado que a ciência e a religião, a ciência e a espiritualidade são duas coisas opostas. E até certo ponto uma pessoa de facto pode encontrar diversas instanciações ou instâncias, articulações deste tipo de ideologias que são muito fortes, não é? Quer dizer, sobretudo aquelas posições à la Richard Dawkins, não é? Muito ateístas, anti-religião, anti-espiritualidade, etc. Mas também é verdade, é fácil uma pessoa se esquecer disso, que, quer dizer, existem muitos cientistas no campo das ciências biomédicas que eles próprios são religiosos, certo? Eles próprios articulam as suas ideias e são de uma forma religiosa, são religiosos convictos, cultivam a espiritualidade. Eu acho que isto é muito importante no sentido em que eu imagino que haja também muitas pessoas que estão a trabalhar no campo da espiritualidade nas ciências biomédicas que eles próprios cultivam a espiritualidade, que eles próprios são praticantes religiosos de diferentes formas. Eu gostava de ouvir um bocadinho de falar desta dimensão, quer dizer, no teu trabalho de campo, falando com cientistas, etc., se tu encontraste isto como um tema importante, uma motivação importante, esta conexão com a espiritualidade, com a religião, como uma motivação importante para enfim, para o envolvimento neste tipo de pesquisas. Portanto, esta é uma pergunta ao nível individual. A outra tem a ver com a economia política, quer dizer, quem é que está a financiar esta investigação? Este tipo de pesquisas? São organizações religiosas, por exemplo, que é uma coisa extremamente comum. São predominantemente instituições seculares, portanto a influência de organizações religiosas está mais escondida, etc. Podias falar um bocadinho destas duas questões, portanto, motivações individuais, por um lado. Eu sei que são duas questões assim um bocado grandes, mas talvez abram um caminho para tu falares de algumas coisas que não tenhas mencionado na tua apresentação. Depois a outra questão é a economia política. Ok, obrigado. Perfeito, Gonçalo, obrigado. Bom, vou começar, na verdade, por uma coisa que você mencionou, que é essa forma do cristianismo como o grande modelo orientador dessas pesquisas. E você está totalmente certo. Por exemplo, né, uma das tentativas sempre nessas pesquisas é de investigar o que acontece no cérebro quando a pessoa está em transe. Por exemplo, um médium, né, está incorporado. Esse é um fascínio de vários desses pesquisadores. Então, eu fui acompanhar algumas dessas pesquisas. Acontece que, para quem conhece, né, as práticas religiosas das religiões mediúnicas, num universo espírita, por exemplo, você pode incorporar um médium e ficar parado e entrar numa máquina de ressonância magnética para que a máquina de ressonância magnética faça o mapeamento cerebral. Agora, você não consegue fazer isso com um pai de santo, porque o corpo do pai de santo, da mãe de santo, ele precisa se movimentar. A entidade é uma entidade do giro, do movimento. Então, é muito curioso como essa própria forma da tecnologia, ela também acaba produzindo as formas possíveis de descrição da espiritualidade de uma maneira ou de outra. Então, ela vai orientando no final das contas. É claro que o que eu estou dizendo, no final das contas, é um pouco... É bem laturiano, assim, né? O mediador está produzindo efetivamente os efeitos que ele apresenta como o seu próprio resultado, né? Mas fica muito explícito nesse caso e é muito curioso de ver como que essas pesquisas elas produzem consequências. Quer dizer, a gente está falando de pesquisas que vão produzir consequências na forma de atuação dos médicos. Bom,
E aqui eu quero falar duas coisas. Uma das grandes preocupações que eu tive no livro é de mostrar isso como um fenômeno global. Porque, de fato, é disso que se trata. Como se diz no Brasil, isto não é uma jabuticaba brasileira. Quer dizer, isso não é uma coisa que só existe aqui. A gente está diante de um fenômeno que acontece em muitos lugares, com muitas versões. Então, durante um tempo que eu morei na Holanda, fiz pesquisa também com os holandeses em hospitais, ou seja, é muito difundido. Então, você tem razão, né, nessa intuição das motivações individuais de vários desses médicos pesquisadores em pesquisarem isso. Então, no Brasil, por exemplo, a Associação Médico Espírita, que são dos médicos que são espíritas, né? Quer dizer, que são médicos profissionais, reconhecidos e tal, mas se identificam com o espiritismo. Ela é muito forte, ela é importante. E vários desses médicos pesquisadores são espíritas. Mas o ponto é, isso não explica tudo, porque isso não explica os médicos holandeses que eu estava observando, isso não explica o movimento nos Estados Unidos, isso não explica tudo. Mas é claro, é uma dimensão local que ajuda a situar esse movimento aqui no Brasil. Então, eu diria que essas práticas individuais, elas são importantes, mas eu mesmo, no livro, eu falo, olha, eu não vou tratar disso porque eu não quero que esse sirva como o motor explicativo da coisa, porque não é, de fato não é. E vou mostrando como que tem todo um complexo de rede mesmo de pesquisadores que vai se movimentando junto, mas a despeito também da religião. E aí eu entro na sua outra pergunta, que é quem financia esse negócio? Então, tem agências financiadoras de pesquisas, como, por exemplo, a Templeton Foundation, que é uma agência importante, que pesquisa, inclusive, pesquisas em ciências sociais, vários colegas fazem pesquisas financiadas pela Templeton, também financia essas pesquisas. Mas a própria Organização Mundial da Saúde coloca dinheiro, as universidades colocam dinheiro, ou seja, tem aqui um movimento que também é muito diversificado. E aí, essa sua pergunta, que é a pergunta do milhão, mas por quê, né? Para que isso, né? Qual que é o interesse por trás, né? Eu diria, assim, que a gente poderia achar alguns caminhos para responder, mas eu tendo a reconhecer esse processo como mais um capítulo da medicalização da vida. É só mais um capítulo do movimento médico de transformar tudo em medicina. Então, assim como a gente tem medicalizado muitas das experiências profundamente humanas, então você medicaliza alguma coisa que todo mundo teve, transforma em um diagnóstico, ou transforma as áreas da vida, né? Então, assim, você vai gerontologia, você vai criando especialidades médicas, né? É isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que é mais um capítulo disso. Inclusive, um dos capítulos do próprio livro se chama essa emergência dos experts no espírito, que passaram a ser justamente os profissionais da saúde. Porque esta posição ela foi ocupada historicamente nos hospitais do mundo ibérico, e aí eu incluo Portugal, pelos capelães. Os capelães eram figuras importantes, quer dizer, que eram esses religiosos que atuavam nos hospitais e atuavam sobretudo no final da vida. Então, o capelão ia lá no hospital e dava extrema-unção para o sujeito que já estivesse morrendo. O que eu tenho encontrado é uma série de cursos para profissionais da saúde se especializarem numa espécie de capelania secular, uma capelania clínica, justamente uma capelania da espiritualidade. Então eu acho essa um aspecto bem interessante assim desse processo todo, mas como eu disse, é mais um movimento de medicalização para mim de uma dimensão da vida. Obrigado. Raoni, tu queres intervir agora?
Podes te apresentar ok, obrigado. Olá, boa tarde, né? Boa tarde, eu sou Rodrigo, meu nome é Raoni, sou doutorando aqui da Universidade de Coimbra. Eu sou de Belém do Pará, né? Então, a minha pergunta, eu fiquei me questionando durante a apresentação inteira sobre a laicidade, né, da questão da medicina, se existe um tabu na pesquisa médica, mas durante o debate também fiquei me perguntando se é possível, através dessa pesquisa, perceber um racismo nessa questão da espiritualidade da medicina, porque a gente fala muito da espiritualidade, mas a gente fala qual espiritualidade? Porque parece a espiritualidade cristã, né? Não vou falar de pagelança, não vamos falar da própria Umbanda e até da própria medicina oriental. Quando ela chega no Brasil, ela tem que não se fantasiar, mas ela tem que usar uma outra roupagem para entrar, porque ela tem uma questão um pouco espiritual, como a acupuntura, na psiquiatria, o próprio mindfulness, que é uma relação de psiquiatria e budismo, né? Não se fala, é mindfulness, né? É uma outra percepção. Então, a minha pergunta vai mais no sentido se essa pesquisa, a sua pesquisa, né, pode nos encaminhar para uma percepção de racismo na medicina, ou dessa questão de espiritualidade é muito cristã, né? Que a religiosidade no Brasil estão muito relacionadas à raça e etnia. Era isso mesmo. Muito legal, Raoni. Muito legal mesmo, e acho que tem vários caminhos para te responder isso. Assim. Quando a gente olha, né, no histórico, acho que tem dois processos muito claros. Um processo que tem a ver com como esses médicos, que não são especialistas em religião, nem em práticas religiosas, imaginam o que seja religião e espiritualidade, ou seja, o input de informação deles para elaborarem essas metodologias de pesquisa é um input muito enviesado, que é um input cristão, como a gente está dizendo. Acho que esse é um primeiro aspecto. Tem um segundo aspecto que eu chamaria muito a atenção, que é o aspecto do orientalismo, que é o fascínio que a medicina e esses atores todos ocidentais estabeleceram com os universos do Oriente. Então, as práticas corporais, a yoga, mindfulness, etc., e como que elas chegam por aqui pasteurizadas, né? Mas esse movimento de pasteurização, eu acho que isso é importante. Ele não é só uma limpeza, não é só uma pasteurização, como dizer isso, né? Assim, não é só uma pasteurização intencional. Ela também diz respeito a uma certa imaginação de que as religiões no Oriente, elas seriam religiões muito mais autênticas e em si mesmas já pasteurizadas, entende? Então tem uma certa... É um orientalismo, é saíde esse negócio, né? Então, eu te diria que... eu quase tendo a dizer, eu entendo a sua pergunta, mas eu resisto, depois da pesquisa, em dizer que tem uma intolerância ou um racismo religioso. Eu acho que o que está em jogo é um analfabetismo religioso mesmo, por parte de vários desses médicos. Eu acho que é uma falta de entendimento mesmo sobre esse universo. É claro, a gente pode imaginar que a falta de entendimento e de interesse é resultado de uma questão mais estrutural. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que o tempo inteiro eles estavam preocupados em abarcar o fenômeno religioso na sua maior amplitude possível. Isso é uma preocupação deles. Mas eles não chegam, né? Não conseguem, por várias razões, etc. Mas, então, acho que sim. E você perguntou da laicidade, né? Esse é um tabu. É um tabu até certo ponto. Eu acho que quando os neurocientistas entram na conversa e começam a demonstrar essas dimensões biológicas do tema, o tabu vai se desmanchando. Quer dizer, vai ganhando ares de uma natureza do corpo.
A gente não está falando de religião, a gente está falando da espiritualidade que está no cérebro. Então, essa é a carta branca. Agora, quando você vai para o hospital, e aí eu acho que talvez seja o encontro talvez mais interessante, e ver os usos dessa ideia de espiritualidade na saúde por parte dos médicos, quem resiste a isso são os evangélicos. Porque eles dizem, não, pera lá, que história é essa que você vai mexer na minha espiritualidade? Isso não é tema médico, né? Então, assim, quando aparece a controvérsia no universo do hospital, ela é levantada normalmente pelos evangélicos. Eu acho isso também um dado importante e que eu exploro lá pelas tantas no livro, né? Mas essa sua questão, né, de como essas religiões elas vão aparecendo no universo das pesquisas em saúde, ela me interessa muito. Tem uma orientanda de doutorado, fez mestrado, está fazendo doutorado sobre justamente a difusão do mindfulness no Brasil. E aí é curioso de ver quem são os atores difusores do mindfulness no Brasil. São universidades, por exemplo. Então, são centros de pesquisa. Não, elas não passam necessariamente pelos centros religiosos. Então, é curioso de ver também essas redes, esse processo de pasteurização, em que a própria chegada da prática no país já é por outro caminho, né? Mas isso é uma conversa longuíssima, assim, mas eu acho isso um grande tema, assim, eu acho isso um grandiosíssimo tema, né? Obrigado. Obrigado, Raoni. Eu não sei se os outros membros querem fazer questões ao Rodrigo. Ainda temos alguns minutos. Podem também deixar as vossas questões aqui no bate-papo. Temos aqui o Frederico. Frederico, podes ligar a tua câmera, por favor, e apresentar-te. Obrigado. Sim, bom dia, boa tarde, né? Prazer estar aqui, agradecer aí a conferência do Rodrigo novamente. Então, é só mais um comentário, assim, eu acho que esse assunto é super interessante, né? E eu sou, enfim, me apresentando, né, Frederico, aqui do Brasil, sou mestre em antropologia, né, pela UFRJ, e, enfim, já troquei algumas figurinhas com o Rodrigo, estou fazendo aula com... E eu me interesso, assim, na minha pesquisa por essa intersecção, né, entre espiritualidade e biomedicina. E mais um comentário, assim, pensando no que a sua apresentação me causou, Rodrigo, que essa questão, né, de que essa medicalização da vida, né, como tudo quer ser explicado através do paradigma biomédico, né, aparentemente hoje em dia, assim, historicamente, mas também, assim, a gente vê avançando, né, nos últimos anos e com o uso da tecnologia, enfim. E na minha pesquisa, particularmente, né, eu pesquiso o universo da ayahuasca no Brasil, então tem toda uma questão envolvida também, se a cura, né, o processo de cura, ele pode ser comprovado através dos parâmetros biomédicos, ou tem que ser uma questão mais fenomenológica, né, no sentido de que, entendida no contexto social que ela surge, nas cerimônias, né, nos rituais. Eu achei muito interessante quando você comentou sobre a questão que acaba sendo mais individualizada, né, dos resultados da espiritualidade no cérebro das pessoas, como esses pesquisadores estão deixando ou abrindo, né, de mão a questão da espiritualidade enquanto fenômeno de comunidade, né, de relação. Então, acho que a sua pesquisa ela é interessante e ela provoca, assim, não sei se eu diria preocupação, mas uma forma de olhar para a questão no sentido de evitar que tudo seja olhado através do paradigma biomédico, né? Entendendo que existem outras formas de você auferir resultados, né? Tanto em relação à espiritualidade quanto ao processo de cura que eu tenho pesquisado, e entender que, por exemplo, do ponto de vista da antropologia, a relação é muito importante, né? Então, você olhar só para o indivíduo, você está deixando de lado esse aspecto relacional que é super importante para entender a espiritualidade, né? Então, só mais esse comentário e agradecer aí.
pela sua fala. Obrigado. Frederico, vou só te dizer, vamos marcar um café para a gente conversar, porque nisso que você está falando, eu tenho ido para muitas bancas sobre a ayahuasca e esse aspecto tem me chamado muito a atenção. Eu acho que uma pesquisa sobre os caminhos da ayahuasca no campo médico, quer dizer, descrevendo esse interesse da medicina pelo tema, seria uma pesquisa muito interessante. Quer dizer, o percurso dentro do universo médico-científico, né? Quais são esses percursos? Eu acho que isso poderia dar uma contribuição muito interessante. E eu acho que um dos indicadores disso, toda vez que eu apresento, o tema da ayahuasca aparece nas perguntas, nos comentários. Eu nunca me dediquei a isso, porque isso nunca apareceu, de fato, entre os meus interlocutores. Mas eu realmente acho que essa é uma pesquisa a ser feita. Vamos conversar. Não sei se há mais alguma questão. Eu tenho mais uma questão muito rápida, Rodrigo, não vou resistir. Mas é uma questão um bocado futurista, sabes? E que a tua discussão de medicalização me evocou. Uma das grandes motivações, obviamente, para, enfim, vários processos de medicalização da conduta do cotidiano, não é? Desde a morte até ao nascimento, etc. Obviamente que é uma motivação muito que vem do setor tecnológico, não é? Quer dizer, quem ganha em grande medida com a medicalização do nascimento são também companhias, não são apenas os médicos, como é óbvio, mas aqueles que estão a produzir as tecnologias que estão a ser utilizadas pelos médicos. E obviamente que eu consigo imaginar que numa altura em que, enfim, toda a gente está a falar do metaverso, a próxima etapa, numa altura em que novas tecnologias são extremamente tentadoras, o prospecto de nós conseguirmos visualizar a espiritualidade, seja lá como nós a definirmos, o prospecto de nós conseguirmos localizá-la no cérebro e tentar perceber melhor, medir, mensurar, não é? A conexão entre essa espiritualidade ou a sua ausência e o estado de saúde dos indivíduos, das populações, quer dizer, levanta todo um potencial em termos de desenvolvimento tecnológico, de novas tecnologias de intensificação de espiritualidade, não é? Portanto, e tu mencionaste algumas coisas que parecia que apontavam nessa direção, não é? Eu não sei até que ponto é que isso já está a ser estimulado ou não, ou a ser desenvolvido em termos comerciais, e até que ponto é que está a ser bem sucedido. Eu próprio conheço pessoas a trabalhar no MIT que já estão a fazer este tipo de experiências ciborguianas já há muito tempo, não é? E portanto a questão é, o futuro é isso? Uma massificação no cotidiano de novas tecnologias de intensificação da espiritualidade como forma de Estados neoliberais a reduzirem custos e despesas na saúde pública, não é? E portanto a tentarem resolver o problema da saúde das suas populações e cuidar das suas populações, não é? Com estas novas tecnologias que obviamente estão a fazer o dinheiro de Silicon Valley e de Shenzhen na China. É uma pergunta provocatória, podes levá-la como um comentário. Não, olha, eu só queria dizer que acho que o futuro é esse mesmo, e que eu poderia ter feito toda essa apresentação demonstrando esse aspecto absolutamente neoliberal dessa conversa toda, né? E como que isso interessa e move muito dinheiro e uma certa noção de indivíduo muito particular. Tem a produção de uma noção de pessoa muito particular aqui. Só vou terminar dizendo que num dos últimos números de uma revista muito importante dos Estados Unidos sobre psiquiatria, o debate era quem paga sobre o atendimento em espiritualidade dos pacientes. Quem deve pagar?
E uma coisa assim completamente impressionante, que me impressionou muito, mas o modelo que tem se estabelecido no Brasil e em outros países também, na Holanda, por exemplo, um país absolutamente não religioso, é o seguinte, é que a atenção à espiritualidade da pessoa é uma oferta do serviço do seguro-saúde. Então, o seguro-saúde também oferece isso na sua cartela de possibilidades. Não é um atendimento psicológico, não é nada disso, não é psiquiátrico, é um ambulatório de espiritualidade. E, bom, posso ficar falando muito tempo sobre isso, mas é muito impressionante. Além dos apps todos que vão de mindfulness e de yoga e de concentração, que tem um apelo de espiritualidade, né? Ora bem, muito obrigado, Rodrigo, mais uma vez por esta palestra fascinante sobre espiritualidade, tecnologia, biomedicina, enfim, muitas ideias aqui debatidas. Ficámos com uma ideia muito mais clara de desenvolvimentos mais recentes nas ciências biomédicas e a crescente busca do espírito pela mão das novas tecnologias. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Gonçalo. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí.